Deus não quis trazer pelos territórios dos filisteus, porque os filisteus eram gigantes, era grande, e eles iam ficar com medo da guerra. Então Deus fez eles virem por aqui. Eles deram essa volta aqui, ó. Aqui era um território de outro rei. Detalhe, essa parte aqui não era inicialmente para ficar com Israel. Não foi prometido. O que foi prometido para Israel é além do Jordão. Aqui está aquém do Jordão. E por que ficou para Israel? Vocês se recordam? Ficou para essas tribos aqui, Manassés, Gad e Ruben. Porque quando eles estavam passando por essa terra aqui, que eles guerrearam contra dois reis que tinham ali, que era Og, que era o rei Bassã, e os amoreus, essas tribos aqui, eles olharam para a terra e falaram: a terra é muito boa, e eles criavam gado. Aí eles foram até Moisés, se juntaram, foram conversar com Moisés e com os anciãos, e pediram esse território aqui. Aí o que aconteceu? Moisés vai conversar com eles e falou: não, calma aí, vocês querem um território? Ok, mas vocês vão ter que passar e ir para a guerra junto com seus irmãos. Ou seja, o povo ia ficar com território, mas primeiro eles tiveram que vir conquistar o território da terra prometida, para depois eles retornarem. A gente estudou isso no livro de Números, tem até uma referência, Números capítulo 32, versículo 5, leia aí para a gente recordar. Isso, 32, acho que até o 7 você pode ler, por favor. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos dessa terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Tá, foi até o 7? Ok. Ou seja, eles queriam ficar com o território aqui, mas Moisés exigiu que eles passassem o Jordão para lutar. Certo, eles vão passar o Jordão. A gente já estudou isso daí. Por onde eles passaram aqui mais ou menos no Jordão? Aqui é o Jordão, tá? O Jordão vem, ó. Ele desce e para aqui no Mar Morto. Vai, Emanuel. Qual pedaço que eles entraram na Terra Prometida primeiro? Um pedaço de Gad para Benjamim ali. Oi? Um pedaço de Gad para Benjamim ali. Isso, esse pedaço aqui, por aqui. Qual território eles ocuparam primeiro? Jericó. Jericó, vocês lembram, Josué? As muralhas de Jericó? Eles deram volta lá e Deus deu vitória para eles. Exato, eles passaram por aqui. O Monte Negro é o que? As Campinas de Moabe. Quem morreu aqui? As Campinas de Moabe. Quem morreu nas Campinas de Moabe? Não entrou na Terra Prometida. Moisés, correto. Moisés subiu aqui no monte, ele olhou tudo isso daqui. Mas ele não pôde entrar na Terra Prometida. Ou seja, ele teve um vislumbre ali, visualizou a terra, mas acabou não entrando. Para vocês verem, olha como a gente olhando o mapa, fica mais fácil da gente compreender. E aqui a gente vai ter a divisão das tribos. Aqui a gente tem Ruben, depois ele retorna, quando vai guerrear, ele retorna, fica com essa parte, Gad, Manassés também vai para a guerra e conquista essa parte do território. Olha o tamanho do território de Manassés, que gigante. Filho de José, bem incrível. E aqui temos Efraim também. Ou seja, a gente olhando aqui no mapa fica mais fácil da gente compreender. Até quando a gente vê algumas expressões na Bíblia que diz de Dan até Betseba, abram aí com a gente para a gente ver. Samuel, capítulo 3, versículo 20, se não me falha a memória. É isso mesmo, 1 Samuel, tá? Primeiro Samuel, capítulo 3, versículo 20.
Pode ler. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Por que desde Dan até Berseba? Ó, Dan está aqui em cima. Berseba está aqui embaixo. Aí o que acontece? É como o equivalente do que a gente falar aqui no Brasil do Iapoque ao Chuí. Vocês entendem? Aí de Dan a Berseba, ou seja, estava confirmando ali o que Deus tinha falado. Bom, aqui o que acontece? Antes da divisão, a capital do país inteiro era aqui em Jerusalém. Ok. Aí teve a divisão. Lembra que dividiu? 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro lado. Ok. Território de Judá, que é um território imenso. Quando foi cair a sorte para o território de Simeão, ele ficou aqui, ó, no território de Judá, no final. Você imagina só quando tinha guerra aqui em cima, o reino norte contra o reino sul. Quem morava aqui embaixo em Simeão ficava em uma situação bem complicada, né? Porque naquele tempo eles matavam mesmo. Mas ok. Aí eles fizeram a capital do reino norte aqui em cima. Qual foi a primeira capital do reino norte? Sabe? Não? A primeira capital do reino norte foi Siquém. Aqui. Foi a primeira capital. Ok. Aí o que acontece? Vocês lembram quando dividiu? Foi. Fugiu o nome do outro rei que ficou na parte de baixo? Roboão e Jeroboão. Sempre lá a briga, não sei se você recorda, por causa de imposto. O imposto estava muito caro. Aí as 10 tribos veio até Jerusalém para conversar com o novo rei, que era Roboão ali. Olha, nós está pagando muito imposto, dá uma aliviada. Aí Roboão foi conversar com os mais velhos, eles falaram, não, dá uma aliviada. Aconselhou eles a aliviar para manter o reino. Aí ele foi conversar com o pessoal mais novo, que não tinha muita experiência. Falou, não, de forma alguma. Imposto, resumindo, ia levar um imposto. Aí eles se revoltaram e fizeram o quê? Se separaram deles. Ficou 10 tribos para lá e 2 para cá, com exceção de Simeão aqui. Qual foi as 2 tribos que ficou separadas? Oi? Judá e Benjamim, correto. Judá e Benjamim ficou separado. Aí a Bíblia vai falar o quê? Que Jeroboão, quando ele assume o reino, que ele faz a capital aqui em Siquém, ele vai colocar altares ali para outros deuses, para adorar outros deuses. Aí a Bíblia vai nos falar que ele fez um altar também em Betel. Por quê? Olha Betel onde é que está aqui. Ou seja, o povo aqui ia descer, quando chegasse até Betel, já está meio cansado. Então a intenção dele é o quê? O povo parar em Betel e não descer para Jerusalém. Vocês lembram de Absalão? Quando o povo ia para Jerusalém ali, o povo ia para Jerusalém, aí se ajoelhava diante dele, ele ia lá, erguia, beijava, e começou a ganhar o coração do povo. O medo de Jeroboão era isso, que os sacerdotes, os levitas daquela época ganhassem o coração do povo e o povo acabasse reunificando novamente as tribos. Jerusalém está aqui, ó. Aí o que acontece? Depois de um tempo, a capital vai mudar para Penuel. Não tem aqui no mapa, tá? Porque conforme o tempo, alguns nomes foram mudando. E depois de Penuel, a capital subiu aqui em cima, para Tiza. Aí depois de Tiza, a capital mudou de novo, ficou aqui próximo, que é? Jesus chega no poço para conversar com uma mulher. Samaria. Muda para Samaria, ou seja, a capital começou a ficar um pouquinho mais distante de Jerusalém. Aí o que acontece? O povo automaticamente, para descer até aqui sacrificar até Jerusalém, era um pouco longe. Não tinha carro naquela época, a gente precisa lembrar disso daí. Então era mais difícil para o povo tinha que descer. Tinha a parte não só logística, tinha a parte que o povo tinha que comer, tinha os filhos, tinha todo o aparato para o povo ir até Jerusalém. Então ele coloca o altar aqui em Betel, o povo não descer até Jerusalém. Então, a gente olhando aqui no mapa, a gente vê que Betel é estratégico para Jeroboão, para o povo não voltar ali a adorar o Deus de Israel novamente e reunificar as tribos. Ele ficou com medo de perder o reino. Ah, tem mais.
O Rio Jordão aqui significa aquele que desce. Quem foi batizado no Rio Jordão? Jesus, correto. Lembra, ele chegou até João Batista para ser batizado. João Batista olha, não, eu não vou batizar, eu que careço ser batizado. Aí Jesus, não, convém que isso aconteça. Que isso aconteça, porque o Rio Jordão significa aquele que desce. Aqui ele para onde? No Mar Morto, simbolizando o que? Também o batismo. Quando a gente é batizado, quando a gente morre para o mundo e renasce ali uma nova criatura em Cristo, né? Aquilo que a gente fazia que desagradava a Deus, a gente não faz mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. E assim por diante. Vocês conseguiram compreender essa parte aqui? Ficou alguma dúvida? Conforme o tempo, esses nomes aqui, se pegar o nome atual, mudou. A maioria mudou o nome aqui, tá? Boa parte. Ou incluiu outras cidades. É igual aqui, o Circuito das Águas. Você vê, Olambra ali é uma cidade nova, tem 50 anos. Então, a gente vê, não existia no mapa. Mas conforme o tempo, foi colocado mais uma cidadezinha ali no mapa, que foi a cidade de Olambra. Assim surgiu também outra cidade. Ficou alguma dúvida a respeito dessa parte? Não? Ok. Vamos seguir então para a próxima. Bom, aqui eu trouxe mais um outro mapa para vocês entenderem o livro de Reis, porque sei que está meio longe, está meio difícil de ver, mas depois vocês acham uma fotinha ali. O que acontece? Aqui a gente tem os reis de Judá, os reis que governaram em Judá, a capital sul, e aqui a gente tem os reis que governaram em Israel, seria o norte, ali, o reino norte, que a Bíblia não usa ponta. Aqui a gente tem os profetas que profetizaram nessa época. A gente tem Micaías, tem Elias, Eliseu, que a gente vai falar bastante dele daqui a pouco, Amós, Oséias. Tem os profetas que profetizaram para outras nações. Quando a gente chegar no livro deles, a gente vai explicar melhor isso daí. Jonas, Naum, Obadias, temos Joel, Isaías. E aqui tem o reinado aqui de algumas pessoas que reinaram aqui, que se encaixa que os profetas profetizaram, tanto da parte do lado sul como do lado norte, eles podiam profetizar em nome de Deus. Aqui, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Uzias, Isaías capítulo 6, vocês lembram? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, Isaías profetizou nessa época. Quantos reis aqui vocês acham que foi bom? Tem 40. Tem 20 desse lado e 20 desse outro lado. No meio de 40? Ezequiel? Não, quantos reis vocês acham que foi bom? Aprovado por Deus. A maioria? Pode ser, né? Você concorda, Sara? Quantos então, Sara? Eu acho que uns 4. Os 4, Sara? O que você acha, Lívia? Eu acho que uns 17. 17? E aí, Emanuel? Entre 10 e 17. Entre 10 e 17? A irmã? Uns 10. Uns 10? Não, 21, 25. Uns 7. Você sabe disso? Eu não sei. Sabe, Fernanda? Quantos? Acho que uns 12. Uns 12? Eu vou Ela Não sabe, dá hein? spoiler. Ela sabe. Não dá spoiler. Gente, é 12 tribos, né? Pelo menos 12 tinha que ser bom, né? Aqui a gente tem as estrelas nos reis, que foi bom. Aqui no Reino Norte nós não temos nenhum. Olha que tragédia. No Reino Norte não teve ninguém bom que governou. Alguns colocam Jeú, porque o que acontece? Jeú, ele fez tudo que Deus mandou. Ele começou ali, Deus mandou, falou que ia destruir a casa de Acabe. Ele foi lá, matou os filhos de Acabe, passa por cima com um carro sobre Jezabel, mata Jezabel, a esposa de Acabe. Tinha 70 filhos de Acabe em um determinado lugar lá, que tinha algumas pessoas cuidando. Ele manda matar os 70 filhos de Acabe. Os profetas de Baal, mandou matar tudo, armou a armadilha, matou tanto os profetas de Baal como os adoradores de Baal na casa de Baal. Então Jeú começou muito bem, fazendo tudo o que Deus mandou. Porém, pecou na mesma situação. A Bíblia vai nos falar o que? Ele pecou nos pecados de Jeroboão. Por quê? Por causa do bezerro. Lembra? Aqui, ó.
o bezerro que ele colocou aqui para o povo não descer até Jerusalém e adorar, colocou também na capital. Então, quando a Bíblia fala, os pecados de Jeroboão, é o pecado da adoração, do bezerro. Então, ele acabou caindo nisso daqui, porque ele ficou com medo de perder o reino. Porque quem tem poder na mão, geralmente não quer perder o poder. Você pode ver até no trabalho, escola, qualquer lugar, tem algumas pessoas que recebem um pouquinho de poder, ficam, sabe, assim, meio exaltadas. Você imagina só um rei, então. Aí, um outro detalhe, quando se dividiu o reino norte, tem um detalhe interessante, né? Salomão tinha quantas mulheres? Vamos colocar as 1000 já aqui, fechando o pacote, né? Entre concubinas e mulheres. Você imagina só, para sustentar 1000 mulheres. Por isso que Roboão não queria baixar a grana do imposto. Por quê? Não era qualquer mulher. Não, irmãos. A maioria era alianças que ele fez com os povos. Então eram filhas de reis. Fizeram uma aliança com o rei de Edom, com o Abita, entre tantos outros reis. Então ele ia lá, casava com a mulher e tinha que bancar tudo isso daí. A mulher estava acostumada com uma vida boa. Então o imposto tinha que ser pesado no negócio, né? Deixa eu ver o horário aqui. Irmãos, batendo aqui o horário. Vocês querem dar uma paradinha 5 minutos para ir no banheiro, beber água? Depois a gente continua? Vamos dar uma paradinha 5 minutos para...